alguém resolveu ouvir um funk alto exatamente no momento em que eu estou gravando o vídeo. Quer dizer... Fala aí, pessoal! Estamos aqui mais uma semana com o nosso quadro O Que Eu Vi Em. E hoje vamos falar de um filme especial para mim, que mexeu muito com o meu coração, e principalmente pelo fato de eu estar acompanhando a carreira da Cynthia Erivo, que é a protagonista do filme, que então é o filme chamado Harriet, que tem como frase, e eu quero terminar a introdução aqui, que seja livre ou morra tentando. Fique comigo que nós temos muita coisa espiritual e artística para falar a respeito desse filme. Então, pessoal, de volta aqui. O filme Harriet, ele fala sobre uma mulher negra, lógico, escrava, que foi historicamente a primeira abolicionista dos Estados Unidos, tá? O que é isso? Ela realmente abandonou a escravidão como uma fugitiva. E isso desde muito tempo atrás mostra a força da mulher, porque a história dela não parou aí. Ela teve muitos momentos onde ela se mostrou uma das mulheres, das pessoas mais fortes do meio em que ela vivia, e ela teve uma história maravilhosa para compartilhar. O que acontece? Ela aboliu, né? Ela saiu dessa situação de escravidão, e com o tempo então ela se tornou uma pessoa conhecida como conductor em uma instituição chamada Filadélfia. O que essa instituição fazia? Ela ajudava escravos a fugirem daquela situação de escravidão e ficarem escondidos e terem os seus direitos de liberdade, né? E essa Harriet, ela foi uma das mulheres que mais teve sucesso em relação à liberdade de escravos na sua época, nessa instituição conhecida como Filadélfia. Além de tudo isso, se você não sabe, Harriet, ela foi agora eleita como a mulher que vai estampar a nota de $20 nos Estados Unidos. Então tudo aí está sendo, né, meio que acontecendo ao mesmo tempo e sendo lançado na mídia para que eles compreendam a importância e a força dessa mulher, que foi uma abolicionista e uma conductor. O filme é estrelado por Cynthia Erivo, como eu disse, né? E é uma atriz fantástica que veio dos musicais. Eu conheci ela o ano passado com o musical The Color Purple, que seria mais ou menos A Cor Púrpura, que estava estreando lá na Broadway. E ela é uma mulher fantástica, canta muito, tem uma voz espetacular. E além do mais, além de ser uma atriz fantástica, ela compôs a música que conduz basicamente todo o filme ali. Então, de forma maestral, essa Cynthia Erivo, ela vai conduzindo essa história, ela vai nos mostrando um pouco da espiritualidade de Harriet e um pouco desse espírito livre, né? Que até, como eu disse, a frase principal do filme, que conduz todo o filme, é: seja livre ou morra tentando. Então, o que acontece, gente? A questão espiritual mais abordada em relação ao filme, que inclusive as críticas que eu assisti falam que foi desnecessário colocar isso, porque é uma coisa de religião, entre outras coisas. Não acho desnecessário. O que eu acho interessante, primeiro, gente, para nós abordarmos isso aqui no nosso quadro, é entendermos se de fato Deus fala com as pessoas. Deus realmente traz visões para as pessoas. Então, para a gente entender isso, a gente precisa ir no início de tudo.
né? A gente vai lá em Gênesis. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva, você acreditando ou não, eu acredito, quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham um relacionamento. E na viração do dia, Deus vinha se encontrar com Adão e Eva para conversar com eles e possivelmente ali dar direcionamentos em relação ao que eles deveriam fazer, a como eles deveriam se comportar no jardim que ele criou para que eles vivessem. Então aí se baseia todo o início da história para que nós possamos entender que Deus comunica-se com o ser humano, que o principal objetivo nesses encontros de Deus com Adão e Eva era ter contato visual, contato falado, entre outras coisas. E depois de Adão e Eva então pecarem ali, tem um histórico de que havia um homem chamado Abrão e que Deus apareceu para esse homem. Esse homem nunca tinha ouvido falar de Deus. Então ele aparece para esse homem chamado Abrão e chama ele para que ele fosse para uma terra que ele, o próprio Deus, daria para Abraão. Artisticamente, eu já falei, o filme tem uma atriz maravilhosa com expressões extremamente bem trabalhadas, sabe? Você consegue sentir o choro dela, você consegue sentir a dor dela, você consegue sentir os ciúmes, você consegue sentir tudo aquilo que ela sente, você consegue compartilhar as mesmas coisas que ela está compartilhando. Então, em relação a elenco, para mim, apesar de toda a polêmica que teve ao redor da Cynthia Erivo, porque ela é britânica, ela criticou o sotaque dos americanos escravos nos Estados Unidos, que são descendentes de escravos, entre outras coisas. Apesar de tudo isso, ela é uma atriz excepcional e todo o elenco é muito excepcional. Os cenários te convencem, te levam para aquele lugar, sabe? O roteiro, eu assisti alguns vídeos que tem algumas críticas a respeito do roteiro e que fala principalmente sobre a função apelativa do cinema, que ele quer te fazer chorar o tempo todo com as músicas, entre outras coisas e tal. Mas, gente, a gente está falando de cinema, né? E, na verdade, a arte, ela imita a vida. A arte não é a vida. A vida, se a gente for parar para pensar, ela não tem tanta graça quanto a arte pode dar. Por isso a arte vem, para dar graça àquilo que não tem graça. Graça não fala de fazer riso, mas de tornar algo especial. Então, o cinema, o filme, a produção tem sim esse fio condutor que vai tentar te fazer emocionar, vai tentar te fazer sentir coisas ao longo do filme, mas é um filme, gente, e para mim é maravilhoso, porque a música tem a sua função, a fotografia tem a sua função, o texto tem a sua função, a iluminação tem a sua função, e tudo isso junto faz com que você receba em casa algo de qualidade e se emocione com aquilo. Então, para mim, é um filme emocionante, com um cenário impecável. Você realmente é transmitido para aquele período da Guerra Civil, com figurinos muito bem trabalhados, com maquiagem muito bem trabalhada, e a postura dos atores é impecável. Então, por hoje é só, pessoal. Comente, deixe a sua dúvida aqui embaixo, mande a sua dúvida pelo direct que eu vou responder. E nós temos a novidade da semana. Este vídeo estará também disponível no meu canal no YouTube. Então eu vou deixar o link para vocês na bio aqui do Instagram. É só você clicar lá, acessar o meu canal no YouTube e siga e ative o sininho. Vamos espalhar a mensagem teológica, artística para o mundo, juntamente comigo. Beijo e até mais.